Na aula 3, nós vamos então compreender um pouco melhor aquele fluxo das atividades do planejamento e controle da produção. Como nós vimos então, o planejamento e controle da produção ele tem toda uma sequência de atividades que são executadas, que começa na previsão de demanda e termina no controle da produção, fazendo uma interface ali com o planejamento da distribuição. Mas especificamente, o que é o plano mestre da produção? O plano mestre da produção é um cálculo que você executa que vai então procurar entender o que nós temos que vender, quais são os produtos e quais quantidades serão vendidas, e aí eu olho lá no meu estoque e verifico o que eu já tenho de estoque disponível. Porque nem sempre aquilo que eu vou vender eu tenho que produzir na sua totalidade. Então, por exemplo, se eu vou produzir um produto A, eu olho para a previsão de vendas desse produto A. Então, imaginemos que a gente tem ali 1.000 unidades. Tá, ok, mas eu não preciso de repente produzir essas 1.000 unidades. Por quê? Depende do que eu tenho no estoque. Se eu tenho, por exemplo, 200 unidades já disponível no meu estoque, prontinhas, é só ir lá pegar e entregar, eu vou então deduzir esse estoque disponível. Então, o meu plano de vendas, né, ele será já atendido em 200 unidades e o meu plano mestre de produção, que nós vamos também chamar de PMP, ele não será 1.000 unidades, ela será 1.000 menos 200. Então, o meu PMP ele será basicamente de 800 unidades, que é o que eu preciso repor, vamos dizer assim. Então, nesse caso, eu posso dizer então que o meu plano mestre de produção é o meu plano de vendas de cada um dos produtos da minha linha, menos o estoque disponível de cada um desses produtos. A gente vai ver que não é bem assim. Eu não vou simplesmente repor a diferença. Existem algumas variáveis que devem ser levadas em consideração. Eu tenho que levar em consideração o meu estoque de segurança. Poxa, eu não vou correr o risco de produzir 800 unidades para atender basicamente aquilo que está previsto. E se por acaso tiver uma venda maior? E se você tiver uma oscilação na sua demanda? Isso, né, vai ser previsto quando a gente olhar a variável estoque de segurança. O estoque de segurança é uma quantidade adicional que eu vou incluir no meu plano mestre de produção para evitar qualquer tipo de problema de fornecimento, caso a demanda ela oscile para cima, ok? Qual é uma outra variável que também será levada em consideração? O lead time. Dependendo do produto que eu estou fabricando, eu vou levar um determinado tempo para repor esse material, eu vou levar um determinado tempo de produzir. Alguns produtos possuem um ciclo mais longo de produção, né? Existem produtos que você faz da noite para o dia. Mas imagine, por exemplo, a fabricação de um avião. Pode levar meses fabricando um produto como esse, né? Então, a gente diz, por exemplo, que o lead time é a quantidade de tempo gasto para se produzir algo. E essa também é uma variável importante que nós vamos levar em consideração. Uma terceira variável importante na definição do plano mestre de produção é o meu lote de produção. Eu tenho equipamentos, esses equipamentos eles geralmente vão ter lotes que vão otimizar o custo de produção. Então, por exemplo, se eu estou planejando, o meu plano mestre de produção ele diz que eu preciso fabricar 2.500 unidades de um determinado produto. Só que o meu equipamento ele produz de 1.000 em 1.000. Poxa, eu não vou produzir a metade da minha capacidade, né, porque eu vou estar subotimizando a utilização do equipamento. Então, geralmente, a gente respeita esse lote de produção e isso, consequentemente, também vai afetar a questão dos nossos estoques. Isso vai ficar muito claro quando a gente estiver fazendo o cálculo lá na frente. Uma vez então que eu calculei o plano mestre de produção, eu vou para o planejamento da capacidade produtiva. O que é um plano de capacidade? É você verificar se o volume, as quantidades que estão sendo demandadas para a produção, elas estão de acordo com a capacidade que eu tenho disponível. Então vamos supor, eu tenho um equipamento que consegue produzir 100.000 unidades em um mês.
Eu tenho que olhar aquilo que está sendo solicitado e verificar se esse meu equipamento ele consegue atender. Por exemplo, se o volume de produção for de 80 mil e eu tenho 100 mil de capacidade, ok, eu estou usando apenas 80% da minha capacidade produtiva. Mas se de repente o meu equipamento ele tem 100 mil unidades de capacidade de produção em um determinado mês e a demanda por ele é de 120 mil unidades, eu estou com 20% a mais de utilização. E aí eu tenho que tomar uma decisão, que são as alternativas, né, de capacidade. De repente eu tenho que fazer hora extra, de repente eu tenho que comprar mais capacidade, de repente eu tenho que tomar uma decisão de terceirizar essa produção, buscando no mercado um parceiro que absorva essa capacidade adicional, ou na pior das hipóteses, eu tenho que falar para a área de vendas, olha, não consigo produzir, infelizmente, vamos perder vendas, né? Que é, claro, a última, né, das soluções que a gente deve imaginar por aí, ok? Então, o plano de capacidade ele vai justamente dizer isso para nós, né, com antecedência. Quanto da minha capacidade está sendo utilizada. E não só em termos de equipamentos. Eu também faço o meu cálculo de capacidade olhando para as pessoas. Eu tenho um determinado número de funcionários. Esses funcionários eles são suficientes para atender a demanda produtiva? De repente, eu tenho uma falta de pessoas, né? Isso ocorre muito em trabalhos sazonais. Você tem ali algumas indústrias que eles têm pico de produção ao longo do ano. Você não vai manter uma mão de obra estável ao longo do ano, sendo que você precisa dessa mão de obra de maneira mais contundente em um determinado período do ano. Então você vai fazer o quê? No período de baixa, você vai manter uma quantidade menor de funcionários. De repente você pode se dar o luxo, inclusive, de dar férias coletivas para parte dos seus funcionários efetivos. E no período de pico você vai fazer uso de uma mão de obra temporária, tá? Então você pode trabalhar com esses dois extremos. Agora, como é que você faz esse planejamento? Olhando com antecedência, fazendo um planejamento da sua produção, olhando um horizonte mais distante no tempo, né? Horizonte é aquele período de tempo que a gente enxerga à nossa frente, que pode ser um mês, podem ser 6 meses, pode ser até de repente 12 meses, um período de um ano, ok? E feito o planejamento da capacidade, então eu vou olhar os meus materiais. Da mesma forma, todo produto ele tem uma composição, né? Todo produto ele vai ter o que a gente chama de estrutura de produtos, né? Ele vai ter uma árvorezinha ali que diz para nós, olha, o produto A ele é composto do produto B, do produto C, né? Do produto D. Produto, entenda-se materiais, né? De repente eu vou usar uma embalagem e determinados componentes. O conjunto desses materiais vão formar o meu produto acabado. E eu tenho que também, aqui da mesma forma, entender quais são esses insumos, em quais quantidades eles estão sendo demandados, para também ver se eu tenho esses insumos disponíveis no meu estoque. Porque se eles não estiverem disponíveis, e geralmente eles não estão, né? Ninguém hoje fica mantendo muito estoque nas empresas, então o que eu tenho que fazer? Eu tenho que passar um plano de fornecimento para os meus fornecedores, um plano de compras, né? Então, essa etapa de fornecimento, ela também é contemplada aqui no planejamento dos materiais. E logo em seguida, então, eu faço a programação e o sequenciamento da minha produção utilizando algumas ferramentas. Eu posso fazer um cronograma no Excel, por exemplo. Eu posso construir um gráfico gigante para mostrar ali como que os meus recursos eles vão ser distribuídos em termos de carga, né? Quais produtos eu vou fazer e em que sequência, né? Você pode, de repente, usar uma simples folha de papel, né? Como você pode usar aí programas simples ou então mais sofisticados para fazer esse sequenciamento, ok? A gente vai ver também que
Existem diversas maneiras de você realizar o sequenciamento. Existem alternativas que você pode dizer, olha, eu vou sequenciar com base na chegada dos pedidos, eu vou sequenciar com base na urgência do meu cliente, tá? Então, esse sequenciamento, ele vai dizer em que ordem a produção deve executar o plano, né? E, por fim, nós temos então o controle da produção. Aqui é aquele famoso confronto entre planejado e realizado, né? Qual foi o volume que eu planejei produzir? Qual foi o volume que eu efetivamente produzi? Qual foi o planejamento da minha capacidade? Quanto eu realmente utilizei da minha capacidade? Qual foi a minha programação de materiais? Quanto efetivamente eu utilizei de materiais? Então, de novo, essa informação ela é extremamente importante, né? Essa avaliação ela é extremamente importante para que você, no próximo ciclo de planejamento, você conserte aquilo que deu errado ou melhore aquilo que já está bom. Só através desse controle bem elaborado é que você pode conduzir o seu processo produtivo para que ele seja cada vez mais eficiente quanto à utilização dos seus recursos e cada vez mais eficaz no atendimento, né, dos seus objetivos. Então, basicamente, era esse o objetivo dessa aula, mostrar para vocês com um pouquinho mais de profundidade esse fluxo das atividades. Então, espero que vocês tenham entendido, né, que vocês tenham compreendido bem essa visão geral, porque na próxima aula nós já vamos começar falando, então, de planejamento, ok? Vejo vocês lá. Até mais.